Marcos 16, versículo de número 15. Marcos 16, 15. A grande comissão. Amém. Diz assim o Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que o Senhor promete para as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque de uma maneira maravilhosíssima o Senhor nos juntou aqui essa noite, e o Senhor vem abrindo caminho em nossos corações de pedra, para que a tua palavra possa vir e fazer o efeito que ela deve fazer sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, liberta-nos essa noite, cura-nos essa noite, ensina-nos, capacita-nos, transforma-nos. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, venha sobre nós. Amém. Amados, interessante, eu estava meditando, e desde a semana passada eu queria poder falar um pouco desses versículos com vocês, porque esses versículos, se você entender muito bem a ordem de Jesus Cristo para a tua vida, se você entender muito bem o que Jesus Cristo espera de você, e qual é o poder que você tem em Jesus Cristo, eu te garanto uma coisa: a sua vida nunca mais será a mesma, nunca mais. Se você entender o que Jesus Cristo espera de você, quem Ele é, o que Ele tem para você, a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca. Nunca mesmo. A filosofia, ela muda alguns conceitos, a ciência muda, a geografia muda, os livros se renovam a cada dia, mas a palavra de Deus, meu irmão, um textinho que foi escrito há 2000 anos atrás, 2000 anos atrás ali, muda a minha e a sua vida hoje, e ainda vai mudar vidas, até que Jesus Cristo volte. E é isso que nós temos que crer. E eu acho interessante esse contexto, que Jesus Cristo está com os seus discípulos, e Ele olha para os seus discípulos, e antes dele ir aos céus, antes de Ele partir para com o Pai, Ele deixa uma ordem. Uma ordem: olha, estou indo, mas o que vocês vão ter que fazer é isso. Meu amado, põe aqui para mim, por favor, Marcos 16, 15, por favor. Deixa aqui, Mateuzinho. Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Primeira coisa que nós devemos saber como cristãos: você é cristão? Você crê em Jesus Cristo? Ele é o Senhor da sua vida? O que você tem que saber? O evangelho é para todos. Ah, pastor, isso não, você tem que entender isso: o evangelho é para todos. O Senhor está falando com um bando de judeu. O Senhor está falando com homens que cresceu dentro de uma religiosidade, e que eles criam que só eles eram o povo de Deus. Ele está falando com homens ali que desde a sua infância tinha no seu coração de que eles eram o povo de Deus, e pronto, e acabou, e que o outro não era, o outro não poderia ser. Nós somos a nação santa, nós somos o povo escolhido, nós somos o sacerdócio real de Deus nessa terra. E Jesus, antes de ir embora, Ele olha para eles e fala assim: agora vocês vão pegar essa novidade, essas boas novas, esse evangelho, isso que eu trouxe para a sua vida, e você vai pregar
para o judeu, para o samaritano, para o africano, para o angolano, para o chinês, para quem você gosta, para quem você não gosta, para quem você acha bonito, para quem você acha feio, para quem é inteligente, para quem é burro, para quem é rico, para quem é pobre. Você vai levar essas boas novas para todos. Não existe um evangelho para jovem e um evangelho para adulto. Não existe um evangelho para rico e não existe um evangelho para pobre. Por que não existe? Porque Cristo é um só. Jesus Cristo é um só. E a mensagem do evangelho e o fundamento do evangelho é um só. Quem quer, quer. Quem não quer, amém. Mas ele não vai se moldar para que a pessoa queira. E é isso que nós temos que entender. Existem diversidade de ministérios, ministérios que falam uma linguagem onde os jovens entendem melhor, uma linguagem onde o surfista entende melhor, uma linguagem onde o humano, vai entender melhor, mas o evangelho, a síntese do evangelho e a essência do evangelho é para todos. Uma vez eu preguei aqui uma coisa assim: Deus ama quem você odeia. É a verdade. Deus ama aquela pessoa que você não gosta, e você tem que aceitar isso. E Jesus ele tem esse chamado para mim e para você, ele tem essa ordem para mim e para você. Nós não podemos colocar limites no evangelho, nós não podemos colocar barreiras no evangelho. O evangelho é para toda e qualquer criatura, criação de Deus que esteja nesse mundo. Quer você goste ou não, quer você queira ou não, isso é algo que nós temos que trazer para as nossas vidas, meu irmão. Eu tenho que levar o evangelho no meu trabalho. O seu trabalho está no mundo? Tá aqui no planeta Terra? Tá? Não é no nível espiritual não, né? Está na Terra? O evangelho você tem que levar o evangelho lá. A casa do seu namorado é aqui na terra? É? Ninguém namora aqui, pô, que bem, é tudo casado, ou está tudo na conserva, né? Você tem que levar o evangelho lá. A sua escola fica na terra? Apesar de parecer que está no inferno, está na terra. Está na terra. Você tem que levar o evangelho naquele lugar. A sua família está bagunçada, está desestruturada, está uma bagunça, mas você tem que levar o evangelho lá, porque o evangelho é para toda criatura. Não existe perdido demais para o Senhor. Todos têm uma chance com Cristo Jesus. Você crê nisso? Nós temos que viver isso nas nossas vidas. Nós temos que trazer isso para a realidade das nossas vidas. Nós não podemos fazer acepção de pessoa. Nós não podemos dizer que aquela pessoa está perdida e que não tem jeito, porque a nossa obrigação é levar o evangelho para todos. Seja rico, seja pobre, seja feio, seja bonito, seja gordo ou seja magro, careca ou cabeludo. E eu vou parar com essas comparações, porque eu vou longe. Mas entenda uma coisa, às vezes calamos as nossas bocas em certos lugares. Não falamos do evangelho em certos grupos de amigos. Não manifestamos a santificação de Deus. Cadê o povo do propósito? Cadê os jovens? Cadê? Glória a Deus. Cadê o povo do... Eu fiz um propósito com os jovens lá e eles aceitaram. E o propósito é tolerância zero. Né, cabine? Tolerância zero, amém? Vamos cultuar aqui com a gente também, em nome de Jesus. Vocês fazem parte disso. Tolerância zero. Tolerância zero para quê, pastor? Tolerância zero para o pecado. Não vamos mais ficar tolerando o pecado, não. Eu não estou falando não tolerar o pecador, porque pecador tem de monte. A gente é pecador. Porque se a gente fala assim, tolerância zero contra o pecado, chega algum esculhambado do seu lado, você começa a escorraçar ele. Sai daqui, filho do diabo! Pecador! Sai daqui, filho das trevas. É assim, a gente começa a querer agredir a pessoa.
A tolerância zero não é contra o pecado do outro, é contra os nossos pecados. Não é normal furar fila. Não é normal não devolver o troco, não é normal. Para um cristão não é normal. Não é normal ficar fazendo pesquisinha de safadeza na internet, não é normal. Não é normal ficar 2 horas tomando banho, não sei, não é normal. Para a Roberta é, ela não está aqui agora, mas quem conhece a Roberta sabe que para ela é. Mas, queridos, e eu fiz esse propósito com os jovens. E a gente fez um grupo agora no WhatsApp lá, do Casa Amarela, e a gente está junto. Em nome de Jesus. E eu já estou ali postando algumas coisas ali para a gente estar caminhando junto. Sabe por quê, meu irmão? Sozinho você não vence. Mas quando a gente está junto, a gente consegue superar muita coisa. E a tolerância zero não é contra o pecado da vida do outro, não, é contra o pecado das nossas vidas. E é isso que a gente tem que viver, caminhar. E a gente tem que viver uma vida com propósito, meu irmão. Às vezes a gente está na igreja caminhando com Jesus e não tem propósito nenhum na vida. Não se esforça em ter um propósito nenhum para melhorar as nossas vidas. E eu não sei o que eu estava falando. Temos que ir para o mundo, não podemos restringir o evangelho a ninguém. O evangelho é para toda criatura, toda a criação do Senhor. E o que é esse evangelho? O que é? O que é o evangelho? É as boas novas de Deus, irmão. O evangelho é as boas novas de Deus. Isso parece beabá de escola bíblica dominical, né? Mas tá bom, vamos lá. Versículo 16, por favor, Mateuzinho. Diz assim: quem crer e for batizado será? Mas quem não crer será? Bem simplesinho. Quem crer e for batizado será? E quem não crer será? Simples. A vida cristã é simples. Jesus Cristo é simples. Quem crer e for batizado será salvo. E a condição para ser salvo é uma: é crer. A condição para ser salvo, para ter uma vida com Cristo Jesus, é simplesmente uma: é crer. Pastor, mas está falando que é crer e ser batizado. Mas quem será condenado? Quem não? Não é quem não for batizado que será condenado. É quem não crer. Porque existem pessoas que, por incrível que pareça, já desceram as águas do batismo, mas não creram de verdade. Vieram para a comunhão da igreja, se converteram, porque queriam uma restauração no casamento, porque queriam um emprego novo, porque estava com remorso por causa das drogas, mas não permitiram que Jesus Cristo fizesse uma obra na sua vida. Se entregou a uma religiosidade, mas não a Cristo Jesus. Por isso, nós temos que ser muito cuidadosos na pregação do Evangelho, porque as pessoas têm que vir para o Evangelho, descer as águas do batismo, com uma convicção no coração. Qual? Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. Qual é a convicção que eu tenho que ter para poder crer? Evangelho de João 1, 12. Mas todos quantos receberam aos que crerem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Temos que crer em quê? No nome de quem? Jesus. É isso que nós temos que crer. Tudo bem, eu vou crer no nome de Jesus. Mas o que esse crer inclui? O que esse crer em Jesus Cristo engloba? Nossa, falei engloba agora que o L, minha boca ficou colada no céu da boca. Minha língua. Espera aí. Engloba, tá bom. O que esse crer engloba? O que esse crer engloba? Já está virando sacanagem. Põe para mim aqui, Isaías 53, por favor. Isaías 53, versículo de número 4, adiante. Isaías 53, versículo de número 4. Eu creio que Jesus Cristo, eu creio no nome de Jesus Cristo, legal, só isso funciona? Não, você tem que crer na totalidade disso. E qual é a totalidade disso? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele carregou com as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, versículo 5.
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O crer inclui tudo isso no pacote. Eu creio que quem trouxe isso para a minha vida foi Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que nasceu em Nazaré, aquele que foi filho de carpinteiro, aquele que começou o seu ministério de uma maneira humilde, mas que chegou e impactou a minha e a sua vida. E o que eu tenho que crer? Você tem que crer que toda a dívida que você tinha com Deus, você tem que crer que tudo aquilo que Deus poderia fazer contra você, por tudo o que você aprontou nessa vida, Ele descarregou na cruz do Calvário. E você não tem mais dívida nenhuma com Deus, em Cristo Jesus. Esse é o crer. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, porque aquilo que eu merecia, aquilo que era para mim sofrer, o meu distanciamento com Deus, por causa dos meus pecados, das minhas transgressões, das minhas iniquidades, das minhas maluquices, foi perdoado na cruz do Calvário, e eu não preciso ser castigado, e eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que é o crer, é aceitar toda essa bênção para a sua vida, é aceitar que você não tem que fazer nada para ser salvo, a não ser aceitar o nome de Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Esse é o crer. O crer se resume nisso. E o interessante é que Deus é maravilhoso. Volta no versículo 15, Marcos 16, 15. O Mateus volta no Marcos, tá bom? O que a gente tem que entender com isso? Irmão, batismo não salva ninguém. Ah, pastor, então se batismo não salva ninguém, então eu não preciso ser me batizado. Eu creio em Jesus. Você crê em Jesus Cristo? Então eu não preciso ser batizado, eu creio em Jesus Cristo. Querido, Deus é perfeito. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Cordeiro imaculado, sem mácula, perfeito, sem Jesus não tinha pecado. Por que Jesus se batizou? O cara não tinha pecado. E o batismo é batismo que João fazia, era pelo arrependimento dos pecados. Por que Jesus se batizou então? Se Ele era a própria salvação, o próprio Senhor, por que Ele se batizou? Para dar exemplo para os seus discípulos. E se o mestre fez, por que você endurece o seu coração para não fazer? Você é melhor que Jesus Cristo? Você é maior que Jesus Cristo? Se o mestre dá exemplo, quem somos nós para não segui-lo? E o interessante é que Jesus sabia que por causa da perseguição que a sua igreja sofreria em tempos muito difíceis, pessoas creriam no seu nome e de repente também não teriam tempo de descer as águas. E aí o que ele fala? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Meu amado, o que eu quero te falar é uma coisa: crer não é um sentimento ou algo que a gente simplesmente, tem. Crer é atitude. Diga comigo, crer é atitude. Porque quem crê tem atitude, irmão. Quem crer tem atitude. Quem crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, tem a atitude de entregar a sua vida por inteiro para Ele. E a água de batismo não é nada para Ele. Quem crê verdadeiramente, não para por pequenas coisas. Abraão, o pai da fé, por que Abraão era o pai da fé? Só porque ele ouviu Deus e falou, não, se eu entregar meu filho, não, ele levou o teu filho para o sacrifício. Atitude. Por que Pedro andou sobre as águas? Porque teve a atitude de descer do barco, senão Jesus não ia pegar ele pelo braço e puxar ele. Existem coisas na nossa vida espiritual que não acontecem porque nós paramos de crer. Porque nós não cremos. Quem aqui acredita em Papai Noel? A Isabela, eu sei que de manhã você falou que acreditava. Alguém manifestou um eu aí, bem fininho, que bonitinho, né?
Aí, vamos parar para pensar. A irmãzinha crê em Papai Noel. Aí o que ela tem que fazer? Ela se comporta o ano inteiro, não faz xixi na cama. E no final do ano faz a famosa cartinha. Para quem? Para quem? Amém? Básico, faz a cartinha. Mas por que a criança escreve a cartinha? Porque ela acredita. Quem acredita tem atitude, irmão. Quem acredita toma atitude. E se a criança acredita que Papai Noel existe, ela vai escrever a cartinha. E se você acredita que Deus existe, que Jesus Cristo é o Senhor, por que você não converte a sua vida e começa a fazer as coisas que diz que acredita? E aí? Irmão, atitude. A nossa fé é atitude. Ela se concretiza nas atitudes da nossa vida. Eu usei um exemplo aqui de manhã. Vamos imaginar. Pensa numa coisa que você gostaria muito que tivesse na sua casa. Para qualquer coisa. Viaja longe. Quem sabe Deus abençoa. Nada? Não quer nada. Tá bom do jeito que tá. Qualquer coisa. Fala alguma coisa. Uma máquina de lavar roupa, inox, com secador e que faz café. Pensa nisso. Sabe aquelas máquinas que você joga a sua roupa? Sabe aquela? Pensa. Aí eu vou te falar um negócio. Você vai chegar na sua casa, aí você vai ligar a sua televisão, e uma propaganda ao mesmo tempo em todos os canais. Amanhã, imperdível, nas Casas Bahia, super lavadora inox que seca, faz café e passa a roupa. Na Casa Bahia mais próxima de você, de graça. Deixa eu te perguntar, o que você faria amanhã para buscar, ou hoje, o que você faria amanhã ou hoje para buscar essa lavadora? Não, irmão, viaja comigo. Você iria buscá-la? Você iria? Eu vou te falar uma coisa. A vida eterna é de graça. É de graça. A salvação é de graça. E tem gente que não tem atitude de fé, meu irmão. Tem gente que não se mostra para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero a salvação. Eu quero a vida eterna. Porque a lavadora, mesmo que um dia façam essa lavadora, eu acredito que a lavadora hoje em dia só não faz café, mas até dá um tapa na roupa ela dá. Seca. Lava e seca. Faz tudo isso. Mas essa lavadora, amanhã se estraga. Mas a salvação é para toda a eternidade. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos crendo que somos salvos? Você crê que Jesus levou sobre si as suas dores, as suas enfermidades? E que Deus, irmão, vou te falar, se você é crente, você não pode acreditar que Deus castiga. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus não castiga crente. Eu estou falando, fala crente, porque, sabe por que crente? Porque aqui, irmão, crente é o que fala que crê. Crente é aquele que fala que crê, mas nós não estamos tendo atitudes de quem crê. Deus é onipotente, tem todo o poder. Deus é onipresente, está em todo lugar. Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Então converte a sua vida a isso. Creia nisso. Creia. Coloque a sua vida em uma maneira em que isso seja verdade para você. Quem crer e for batizado será salvo. Irmão, existem centenas de pessoas que sentam nos bancos da igreja, mas não creem. Porque crer é ter atitude. E você vê que o Senhor, Ele deixa bem claro, no versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
E, querido, é impossível alguém crer em Jesus Cristo e não se entregar ao batismo. Porque o batismo é o ápice da confissão de fé. Você está entendendo o que eu estou falando? É o ápice da confissão de fé. Você não precisa ser perfeito para se batizar. Você não precisa ter largado os seus vícios para se batizar. Você precisa de uma coisa: crer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e você está entregando a sua vida para Ele. É isso que você precisa crer. Diversos testemunhos nós temos com o batismo. A irmã Zula, 38 anos fumando, no dia do batismo ela ainda estava fumando. E a gente lá na Renascer, que era ali na esquina, sabe, ali no São João, e a água gelada para a moléstia. E ela, pastor, não sei, eu fumo. Falei, irmã, já estou aqui, você vai vir, em nome de Jesus. Não é assim. Não é assim, quando eu parar de fumar, eu vou. Sabe por que não é assim? Porque senão a obra é sua. Então, a maravilhosa obra de redenção e regeneração que você mesmo está fazendo na sua vida. Eu vou do jeito que eu estou, porque quem vai me salvar, libertar, é aquele ao qual eu estou entregando a minha vida. E Ele é poderoso para transformar, Ele é poderoso para mudar. E eu te falo, meu irmão, faz 5 anos que a Zula não fuma mais. E aí? Pessoa que senta aqui com a gente todo dia. Querido, quem vai fazer a obra é Jesus na sua vida e não é você. Não é, Miguel? Glória a Deus, ele está assim, amém, mas você ainda tem que esperar. Mas você está entendendo, meu irmão, que crer é ter atitude? E se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, você será salvo. Mas também se você não crer, você será condenado. E isso não tem nem julgamento. Está falando que quem não crê será julgado? Será o quê? Porque a oportunidade de crer, meu irmão, com certeza você já teve. Oportunidade de entregar sua vida para Jesus, com certeza você já teve. Então naquele dia, no final de tudo, você nunca vai poder olhar para o Senhor, naqueles olhos de amor, de graça, e falar assim, o Senhor não me deu chance. A gente não vai ter nem palavras para expressar isso para Ele, porque a gente sabe que a gente desprezou todas as oportunidades da nossa vida. E meu irmão, o que Jesus fez por você é algo maravilhoso. E nós temos que converter a nossa vida no crer, na atitude de crer. Se eu creio, consequentemente eu ajo. Se eu creio, consequentemente eu faço. Se eu creio, consequentemente eu tenho uma atitudes de quem crê. Ninguém pode dizer que crê simplesmente e fica parado. Olha só, e o interessante, no versículo 17, lança aí Mateuzinho, 17, olha o que ele diz, e estes sinais acompanharão os que crerem. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Sinais são símbolos, atitudes, manifestações. Um sinal é visível, concorda comigo? Alguém já viu algum sinal invisível? O guarda vem para você e te multa, fala assim, mas senhor, por que o senhor está me multando? Porque a velocidade aqui era 60 km por hora. Mas eu não vi, senhor. Está naquela placa invisível ali. Ninguém vai te condenar pelo que você não sabe. Ninguém vai te culpar por aquilo que você não viu. Mas uma coisa eu aprendo, que aquele que crê, manifesta o crer. O que crê, manifesta o crer. Irmão, você já pegou, eu acho maravilhoso você pegar aqueles irmãos, você conversar com aqueles irmãos, você conhece, de repente, tem um monte de gente do seu lado que é desse jeito, aquele que crê em Jesus de todo jeito. Aquele que crê em Jesus embaixo d'água, aquele que crê em Jesus quando está em casa, aquele que crê em Jesus em todos os aspectos da sua vida. As atitudes dele mostram isso. Ontem nós estávamos ali na praça, né, Moisés? E passou o Pedrão
gente boa, Pedrão, todo arrochado. Aí ele passou, me viu e falou assim, Rodrigo, você vai ficar aí? Eu falei, vou. Eu vou voltar aí que eu quero falar com você. Eu falei, amém. Aí daí já colou uma turma. Aí estava Moisés, aí colou mais gente. E ele queria simplesmente contar um testemunho para a gente. Um testemunho de crer, um testemunho de vida. Irmão, Pedrão foi para Paris. Ele foi para Paris. E se você souber como ele foi para Paris, foi a maior loucura. É só crendo. Apareceu um cara, falou, você tem pinta para modelo, posso tirar foto de você? Ah, beleza, tirou foto. Um belo dia esse cara chega para ele e fala assim, ô Pedrão, a sua foto foi parar na Noruega. Ele, caramba, foi na Noruega, minha foto, foi parar na Noruega. E o seguinte, vai ter uma exposição lá em Paris, no Museu do Louvre, e a sua foto vai ser exposta no Museu do Louvre. O cara tinha conhecido ele e falou assim, o que você faz da vida? Ele falou assim, eu sou mecânico de avião. E como um mecânico de avião, nascido no Veloso, tocador de cavaquinho, que correu com o nariz melecado junto com a gente, descalço, vai parar no Museu do Louvre. De repente, quem mexe com arte aqui, o sonho da vida inteira, a pessoa foi poder ir para Paris, os casais românticos. E aí? Aí você não sabe, irmão, esse não é o testemunho. O testemunho é que ele não tinha dinheiro. O testemunho foi que ele tinha R$500. Não, uma coisa mais bonita antes. Ele falou pro cara, falou assim, aí o cara falou assim, você vai ter que, aí você vai para Paris e leva o quadro. E você vai lá ficar 2 dias em Paris. Aí o Pedrão falou assim, mas eu tenho que trabalhar. Mas você tem que trabalhar de mecânico de avião no aeroporto? Eu tenho que primeiro falar com o meu encarregado. Irmão, as coisas em Deus, elas são certas. Quem crê em Deus, sabe que Deus não usa jeitinho para fazer as coisas. Quem crê em Deus, sabe que Deus não vai querer que você prejudique alguém para o seu bem. Aí o cara falou, tudo bem, você vai falar com o seu encarregado. Ele falou, foi para outro dia trabalhar, conversou com o encarregado. Irmão, eu garanto que teria cristão, que opa, Parises, é nóis, vamos. Mas e o trabalho? Que se dane trabalho, rapaz, estou indo para Paris. Concorda comigo? Será que essa não seria a atitude das nossas vidas? Descartar as autoridades das nossas vidas? Descartar as nossas obrigações? Mas um servo de Deus não faz isso não, meu irmão. E aí ele foi lá, falou com o carregado falou, vai Pedrão, vai na fé, ele foi. Só que ele só tinha R$500, e quando ele trocou os R$500, se transformou em €100. E esses €100 ele tinha que pagar a estadia de 3 dias, Moisés? 3 dias no albergue, €65. Sobrou quanto? €35. Irmão, você tem coragem de ir com 35 conto para Paris? Aí, do aeroporto pro hotel, para onde ele ia ficar, a passagem do trem era €10. €10 para ir, €10 para voltar. Ficou com quanto? €15 em Paris. Ele falou que conversou com a aeromoça, falou, querida, vim aqui numa oportunidade, aquele jeitão dele, simpatia, né? A mulher, assim, por baixo dos panos, deu um litrão de água para ele, umas bolachas, um chocolate. Ele falou, isso aqui vai ser minha comida. 2 dias em Paris, com um litrão d'água, uns biscoitinhos do avião. Mas ele creu. Atitude. E não pensa que ele chegou em Paris lá e foi fazer um pagodinho bom. Ele louvou o nome do Senhor dentro do Museu do Louvre. Ele tinha oportunidade para cantar 3 músicas. Ele falou, eu posso cantar umas músicas aqui que, nossa, o pessoal vai me ver. Não, ele exaltou o nome de Jesus. E aí ele saindo de lá, meia-noite com fome, me aparece uma pernambucana em Paris. E dá uma marmita para ele. O cara não tinha comido o dia inteiro. Não foi, Moisés? Moisés testemunha, estava ouvindo a história comigo. E aí ele pega um metrô. Aí ele falou assim, Rodrigo, no metrô, em Paris, meia-noite, qual a probabilidade de eu encontrar um brasileiro? Eu falei, não sei. Ele está lá andando, de repente um cara olha para ele e fala assim, você é simpático. Em português, no meio do metrô de Paris, meia-noite. Aí ele olhou e falou assim, legal, você é brasileiro? Não, eu sou romeno. Um romeno falando português no meio do metrô de Paris, é Deus. E o
o cara começou a pagar, deu coisas para ele, pagou coisas para ele, ainda deu 5 euros para ele do nada, só porque ele era simpático. Aí no outro dia ele conheceu outras pessoas, e uma pessoa que levou ele para conhecer Paris inteira, Torre Eiffel, Rio Sena, tudo. Até na academia, que ele gosta de puxar uns ferros, o cara levou ele numa academia em Paris, que ele falou que a toalha parecia o bumbum de um coelho. Com 15 euros, irmão. Aí ele olhou para esse cara e falou assim, aí ele começou, olha só, ele começou a falar assim, pastor, sabe gente, aquela passagem que Jesus está no monte, e o diabo fala assim, ó, tudo isso aqui eu te dou. Ele fez isso comigo lá em Paris. O cara que tinha levado ele para passear falou assim, ó, cara, tudo isso é seu. Por que você vai embora para o Brasil, para ser mecânico de avião de novo? Aí ele falou, não, porque eu tenho uma família, eu tenho Jesus no meu coração, meu querido, eu tenho responsabilidade. Aí eu falei para ele uma coisa, quando ele estava indo embora, eu falei, Pedrão, enquanto você tiver esse passaporte aqui, do jeito que está, Deus sempre vai abrir porta na sua vida, querido. Sabe por quê? Porque além dele crer, ele tem a atitude de quem crê. E você tem atitudes de quem crê? Você tem atitudes de pessoa que crê, que diz crer no seu Deus? Pessoa que diz que o seu Deus é provisão, que o seu Deus é sustento, que o seu Deus é poder? Então viva essas atitudes na sua vida. Porque crer é ter atitude. Quem crê, toma atitude. Por isso que Jesus é bem específico, quem crer e for batizado. Porque aqueles que crê, se batizam. Quem crê, se batiza. E aí, Jesus fala que sinais acompanharão os que creem. Meu amigo, está faltando você crer no seu trabalho. Está faltando você crer lá na sua vizinhança. Na verdade, eu vou te contar um segredo, hein? O Espírito está me revelando aqui que o pessoal está acreditando que você não é crente. É isso que o pessoal está começando a acreditar, que você não é crente. Lá na escola o pessoal não está acreditando muito que você é crente não, então que eles comecem a acreditar através da sua vida, das suas atitudes, através de quem você é, através do que você faz, através do que você fala, através do que você manifesta, porque os sinais seguem os que creem, seguem. Você vê que você não precisa correr atrás de nada, meu irmão. Em Cristo Jesus você não corre atrás de nada, para um dia você chegar e falar assim, eu conquistei. Não, Jesus te deu. Ele te deu, Ele te dá e Ele que faz, porque toda a obra, toda a glória, todo o poder e todo o domínio pertence a Ele. Aleluia! E aí, ele fala assim, ó, em meu nome. Primeiro, vamos entender o que é em meu nome. Crente, por favor, entenda o que é em meu nome. Em meu nome não é abracadabra. Em meu nome não é sim, sim, salabim. Eu não estou conseguindo. Douglas, faz aqui. Eu não estou conseguindo abrir o pote de maionese. O maionese difícil. Em nome de Jesus, abre. Começa a usar em nome de Jesus para tudo. Farol fechado. Em nome de Jesus vai abrir esse farol, vai abrir. Não é abracadabra. Não é coisa para abrir, fechar, fazer, desaparecer e aparecer, não. Deixa eu te dar um exemplo. Eu vou pegar a Iris e vou falar assim, Iris, vai na casa do Danilo e pede 1 quilo de açúcar. Minha filha vai chegar na casa do Danilo e pedir 1 quilo de açúcar emprestado. Aí o Danilo fechou a porta, a mãe dele falou assim, Danilo, quem era? Não, mãe, o Rodrigo pediu 1 quilo de açúcar. Não é assim que a gente faz? Geralmente a gente não fala, a gente fala quem mandou, não é? Você emprestou 1 quilo de açúcar para quem? Para eles? Não, foi para mim. Isso é em nome de Jesus. Quando você faz as coisas em nome de Jesus, é que Ele te enviou. Ele é o que te mandou. Ele é a autoridade superior e você só está cumprindo ordens. É isso que é em nome de Jesus. Eu estou aqui falando, pregando, vivendo uma vida cristã, ministrando o Evangelho em nome de Jesus, porque eu sou um arauto, eu sou aquele que vai à frente do rei, e eu só estou cumprindo ordens, e isso é em nome de Jesus. E em nome de Jesus, o inferno treme. Porque quando você chega diante do inferno, das potestades espirituais, quando você chega de frente de um endemoniado, quando você chega diante daquele espírito de morte, não é por mim, mas ele sabe, aquele capiroto sabe quem te mandou. Aí você fala assim, olha, sai daí, porque quem está falando sai não sou eu vim
em nome de Jesus, e é Jesus que está mandando você sair daí. Isso é em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus não é passaporte para nada, em nome de Jesus é revestimento de autoridade sobre a sua vida. Isso é em nome de Jesus, e você tem que entender isso. Jesus mandou você ir para o mundo, levar o evangelho a toda e qualquer criatura, e aí você vai falar, eu não sou capaz, eu não posso, não tenho qualidades para isso, mas esqueceu quem te enviou. Quem te mandou foi Jesus, querido, então é Ele que vai cuidar de você, é Ele que vai te suprir, é Ele que vai te capacitar. Sabe por quê? Porque é em nome dEle que você está fazendo as coisas. Você crê nisso? Então haja. Haja. Tenha atitudes de quem crê nisso. Para de ficar falando o nome de Jesus em vão e toma posse da autoridade que há no nome de Jesus sobre a tua vida. Há uma grande diferença no que eu estou falando, meu irmão. Para de usar o nome de Jesus em vão para toda besteira que acontece na sua vida e toma posse da autoridade que esse nome dá para você caminhar nesse mundo. Sabe por quê, meu irmão? Quando o pecado vir te perturbar, você vai lembrar que você tem uma autoridade maior do que o pecado na sua vida. É em nome de Jesus que eu estou aqui, eu não estou aqui por causa do pecado. Quando as dificuldades acontecerem no caminho da sua vida, você vai falar assim, mas foi Jesus que mandou eu ir. Amém, se foi Jesus que mandou você ir, amém? Porque tem coisa que a gente vai porque quer. E isso fica por sua conta. Mas aquilo que foi Jesus que colocou para você, meu irmão, pode ir, porque é em nome dele que você está indo, ele te dá capacitação e autoridade. E olha o que fala, em meu nome expulsarão demônios. É claro que expulsarão demônios em nome de Jesus, se Jesus te enviou, se Jesus está te enviando, te capacitando, é Ele a autoridade que está te cobrindo, meu irmão, é Ele a autoridade que está por trás de você, é Ele que vai expulsar o demônio e não você. Você está tendo uma bagunça, seu irmão está fazendo bagunça, pensa nisso, seu irmão fazendo bagunça, aí aquela bagunça, você fala assim, ó, eu vou chamar o pai, hein? Ah, meu irmão, não, depende do caso, eu vou chamar o pai, hein? O que acontece? O que acontecia? Irmão, o negócio estreitava, a situação mudava, porque o pai é a autoridade maior. E quando você se dá diante de uma situação, meu irmão, porque o inimigo está aí, ele está louco para destruir as vidas, creia que você tem uma autoridade maior sobre a tua vida. E ele não está dizendo que os sinais acompanharão os pastores, os sinais não acompanharão os apóstolos, os sinais acompanharão os diáconos, os servos de Deus, os sinais acompanharão aquele que crê. Você crê? Amém. Eu creio. E a gente tem autoridade, irmão, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, meu irmão, o inferno sai da frente. O inferno sai da frente. Crente, creia que Jesus Cristo é maior na tua vida. Creia que Ele venceu a morte. Creia que Ele derrotou o inferno. Creia na autoridade que há em Cristo Jesus. Expulse demônios. Expulse demônios. Porque se demônios não existissem e não tomasse conta da vida das pessoas, Jesus não pedia para a gente expulsar. A gente só expulsa quem é intruso, concorda? A gente só expulsa quem é intruso. E a sua vida e a vida de ninguém é lugar para demônio nenhum ficar. E eles têm que ser expulsos em nome de Jesus Cristo. Tem que ser expulso. Falarão novas línguas. Querido, isso é consequência daquilo que Ele mandou a gente fazer. Ele mandou a gente levar o Evangelho para todo o mundo. E como eu vou chegar em todo mundo falando só português, meu irmão? Ele vai te capacitar para parecer um romeno em Paris e falar o seu idioma. Ele vai te capacitar para no meio, de repente, do Museu do Louvre, você louvar a Deus em português e todo mundo falar, meu Deus, o que esse cara está falando? Mas será que você tem essa ousadia de ir aonde Deus quer te levar? Deus quer fazer coisas grandes com você. Deus quer te levar a lugares diferentes. Deus quer te usar de maneira sobrenatural. Eu falei isso para vocês, jovens. Deus quer, vocês não fazem ideia de onde Deus quer levar vocês.
Agora, se você ficar pensando na sua falta de capacitação, você não vai a lugar nenhum. Você tem que crer que independente de onde Ele te enviar, Ele vai te capacitar. Para que você transmita o Evangelho em verdade. Você crê nisso? Fala, Senhor, me usa, Deus. Eu quero ir para, me usa na Hungria, me usa lá na Bahia também, Senhor. É um outro idioma diferente, arrastado, mas me usa lá. Me ensina todos os dialetos. O manto é forte, irmão. Gente, meu avô era pernambucano, minha avó era baiana. Parece aquela música do Chico Buarque. Lá na minha casa era desse jeito. Meu avô me chamava de Rodrigo. Você tem que aprender a falar em línguas para conversar com um homem desse, gente. Rô conheceu meu avô, né, Rô? Rodrigo! E se ficava bravo, então, misericórdia, era um pentecoste total. Mas a gente tem que crer, irmão, que o Senhor nos capacitará no envio que Ele tem para as nossas vidas, de levar o Evangelho para toda e qualquer criatura, em qualquer face dessa terra. Ele vai nos capacitar para transmitir a sua mensagem. Mas eu vou te falar uma coisa, crente, para você criar vergonha nessa sua cara descarada. Você não está pregando nem em português que você sabe falar, e você quer falar outras línguas. Vai se converter. Olha quanta gente tem aqui. E olha o Seródio, a situação que se encontra. Olha quanta gente tem aqui, olha o São João, a situação que se encontra. Eu já estou começando a acreditar que esses buracos no chão é espiritual, não é possível. Eu estou falando sério. Olha o lixo que a gente se encontra, e tem um monte de crente falando português que não fala nada. Como Deus vai te usar se você não crê? Começa a abrir a sua boca e falar, meu irmão. Começa a abrir sua boca e anunciar Jesus Cristo para todos. Porque a obra começa. Jerusalém, Samaria, confins da terra. Deus só vai te levar para os confins da terra se você abrir a boca no seu idioma primeiro, viu? Ouça o que eu estou te falando. Quer servir a Cristo, mas não quer servir a Cristo onde te conhecem? Quer servir a Cristo, mas não quer servir a Cristo onde todo mundo sabe do seu passado? Que bom que sabe do seu passado, porque vão descobrir que você mudou em Cristo Jesus. Eu creio nesse Deus. Por favor, 18. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Meu irmão, crente não acredita em olho gordo. Crente não acredita, estou com um agouro aqui, estão com inveja de mim. Sabe por que o crente não pode acreditar? Porque ele tem que acreditar que mesmo as serpentes que querem morder o seu calcanhar, se elas fizerem isso, você não vai sofrer dano algum, você está ileso, meu amigo. Você está ileso da macumba, você está ileso da inveja, você só não está ileso, sabe do quê? De você mesmo. Fuja de você mesmo. Fuja do poder do pecado que tenta operar na sua vida. Mas as coisas que vêm de fora, não pode te atingir, crente. Crente que é crente não se abala por fofoca. Crente que é crente não se abala por intriga. Estão fazendo um levante lá no meu trabalho, querem me derrubar, querem colocar outra pessoa no meu lugar, mas eu sei quem eu tenho crido. Eu sei quem está comigo. Ei, para! Paulo, depois de um naufrágio, catando ali gravetos ali para fazer uma fogueira, para esquentar ali, coisa e tal, pegou um graveto, veio uma serpente, mordeu o braço de Paulo. Paulo arranca a serpente, joga no fogo e continua fazendo o que estava fazendo. O povo fica só esperando a hora que Paulo ia bater as botas. O pessoal, rapaz, vamos esperar a hora que esse homem vai morrer, porque esse homem vai morrer. Mas Paulo sabia daquilo que Deus tinha na vida dele. Paulo sabia que ele tinha que ir para Roma, e que no meio desse caminho ele não ia morrer. Você sabe o propósito de Deus para a sua vida? Por isso que você anda com medo, porque você não sabe o que Deus tem para você. Porque aquele que sabe o que Deus tem para você, para sua família, não teme nem a morte. Vou te ser sincero, eu não tenho medo de morrer.
Não tenho. Não tenho mesmo. Eu não tenho esse pensamento de, ai, quem vai cuidar dos meus filhos? Se Deus cuida de mim, quem dirá dos meus filhos? Ai, Senhor, Senhor, agora não, que eu tenho que fazer umas coisas. Ei, eu sou o Senhor da minha vida agora, sou eu que vou. Se eu não fizer, Deus não faz, é isso? Irmão, Deus quebra as suas pernas em todos os seus argumentos, não tem jeito para você. E outra, sabe por que eu não tenho medo? Porque eu sei que em Cristo Jesus eu tenho eternidade. Essa é a minha alegria. Agora tem crente que anda com medo de fofoca, com medo de mandinga, com medo de um monte de coisa, com medo de morrer, com medo de não sei o quê. Ei! Creia e viva a vida em Cristo Jesus. Eu tenho medo da vida, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu tenho medo do dia, eu tenho medo do homem, que eu não sei o que o homem vai fazer. Mas a morte é o princípio da eternidade para mim em Cristo Jesus. E aí, porão a mão sobre os enfermos, e esses serão curados. Irmão, eu sei que quando a igreja se une para orar, é maravilhoso, e o Senhor ouve o clamor da igreja e faz maravilhas, mas o Senhor quer que você tenha atitude. Eu vou falar de novo, atitude. E pôr a mão sobre os enfermos é atitude. Colocar a mão sobre os enfermos é atitude. É muito fácil falar assim, pastor, ora por aquele que está doente, e o que está doente está do seu lado, na sua casa, e você não põe a mão sobre ele e não ora em nome de Jesus. E aí? Será que você crê? Não, você está crendo na oração de um homem, mas não no poder de Jesus Cristo que está sobre a tua vida. Igreja, sabe por que a igreja hoje não vê milagres? Sabe por que a igreja hoje está em uma apostasia com relação aos sinais que o Senhor tem para as nossas vidas? Porque nós paramos de crer. Porque se nós crêssemos, nós viveríamos isso como parte da nossa vida. O que tem te parado na fé? Você crê que Jesus Cristo morreu por você, para perdão dos teus pecados, e que nele você tem a vida eterna? Você crê nisso? Então entregue a sua vida para Ele. E viva a fé em Cristo Jesus. Saia daqui com novas atitudes, enfrentando a vida através daquele que te enviou, através do poder de Cristo Jesus sobre você. Se você crê, tenha atitudes de quem crê. E isso vai se mostrar na sua vida, dia após dia. No cotidiano, no ir, no vir, no levantar, no deitar. E eu vou te falar uma coisa, se você tem uma fraqueza, e você fala assim, ai, mas eu não consigo, que bom que você fala isso. Reconheça a sua fraqueza, diga eu não consigo, mas diga uma coisa, Jesus Cristo pode, e Ele consegue, e Ele faz, e Ele pode fazer na minha vida.